há uma parte sensitiva, em que ela compartilha com os animais. E essa parte sensitiva sedeia, né? Sedeia as paixões, os desejos, enfim, as emoções. E uma parte intelectual, em que há a razão propriamente dita. Então, há de se imaginar que, por esse critério, a parte sensitiva pode ser eventualmente controlada pela parte racional. Ora, que pedaço da parte racional que controla a alma sensitiva? Em que sentido e que sentido que controla? O pedaço da alma racional, a função da alma racional que controla a parte sensitiva chama-se frônesis. Frônesis é a tal da capacidade de distinguir o certo do errado, o melhor do pior, que é o que é necessário para que a alma sensorial sensitiva possa obter, então, né, agir conforme o justo meio. Mas, há uma outra função da alma, que é a técnica, que é a capacidade de produzir coisas, que também é, de alguma maneira, aparentada com a frônesis, porque ambas estão associadas com a parte variável do mundo, da vida. Por outro lado, a alma tem outras 3 funções, que são funções intelectivas puras. E essas funções são intelectivas porque elas se dirigem, né, se associam com a parte invariável do mundo. E essas 3 são a inteligência, que é luz, a episteme, que é o conhecimento, e a sofia, que é a sabedoria. Quando eu digo para vocês isso, não estou dizendo que exista o Aristóteles diz que a mais alto conhecimento humano é a sofia. Mas a sofia não necessariamente produz uma pessoa com uma capacidade de sabedoria prática. Ao contrário, de modo geral, os sujeitos mais sabidos em termos científicos, filosóficos, são os tipos malucos que andam com sapato de cada jeito, sapato de uma cor de outra, com as meias trocadas, que esquecem de onde moram, que esquecem de ir para casa, não é isso? Quer dizer, há até mesmo aí o hábito de haver às vezes, uma certa incompatibilidade entre uma capacidade de obter o conhecimento sofia e a sabedoria prática da vida. Então, é muito comum pessoas que são, assim, muito sabidas em termos de conhecimento e são por exemplo, emocionalmente desajustadas. A todos os problemas, né? Então, é isso que vocês têm aí no esquema que vocês receberam, no esquema aristotélico número 10. Estão aí as cinco capacidades da alma, conforme Aristóteles as lista, né? Está ali os nomes em grego. Depois tem como os nossos 3 autores de referência. Sabe que nós estamos lendo 3 livros, não só, porque o tempo todo eu estou comparando a tradução do Edson Bini com essa aqui do Mário Vargas Mercúrio, e na ausência e no empate, né, e na falta de coincidência, eu vou lá e tiro a diferença no livro do Ross, que é um livro grandão, então é difícil trazer aqui, por isso que eu não trago para vez que eu venho aqui para concurso com vocês. E aí, então, essas 5 habilidades que estão ali, as quais estamos apenas agora nos escrevendo em grego e não mais em português, por causa da diferença de tradução e da imperfeição das traduções. Então, elas estão divididas 2 do lado esquerdo, que é a frônesis e a técnica, uma faz e a outra cria, não é isso? E a frônesis vamos chamar de razão prática. E do outro lado você tem as variações, ou seja, as virtudes da alma intelectiva, que não lidam com coisas variáveis, mas com coisas fixas e permanentes, portanto, com a percepção das grandes leis que regem o mundo, que são permanentes, que são nous, capacidade de enxergar os primeiros princípios, depois eu explico melhor, não se preocupem, episteme, que é a capacidade de chegar a uma conclusão pela demonstração, com base nos primeiros princípios, e, por fim, quando você soma nous com episteme, isso tem sofia. Então, sofia é uma mistura de nous com episteme, quer dizer, é a capacidade de demonstrar as coisas, mas com base nos primeiros princípios. E essas são as 5 virtudes da alma que Aristóteles estabelece aqui nesse texto. Ele está explicando, isso tudo que está aqui, está explicando aos pouquinhos, agora a gente vai continuar lendo, lembrando desse esquema,
e aos pouquinhos vai ficando claro cada sutileza disso. Então, estamos no item 5, né, Marco? É isso? Então, por favor, alguém quer substituir o Marco aqui? Voluntário? Nenhum voluntário? Você quer ler um pouquinho? Então, a Karen. Tá, muito obrigado. Quanto à prudência, sabedoria prática... Que é Proneses, né? Proneses. Você quer ler daí em grego? Se você puder substituir sempre pelo grego, é melhor, tá? Quanto à Proneses... Quanto à Proneses, é possível chegarmos à sua definição pela consideração das pessoas com as quais acreditamos. Ora, sempre como característica do homem prudente, seria capaz de esperar que o ser bom e proveitoso para si mesmo, não em particular, por exemplo, o que é bom para a sua saúde e vigor, mas o que é vantajoso e útil como recurso para o bem-estar em geral. Isso fica patente pelo fato de também nos referirmos às pessoas consagradas na prática, prudentes em alguma coisa em particular, quando são capazes de interagir com ao ter algum fim particular valioso, distinto daqueles fins que são objeto de uma técnica. De sorte que o homem prudente, em geral, será o homem que é eficiente na liberação em geral. Porque deliberação geral. Quer dizer, um bom carpinteiro pode ser um bom carpinteiro, no sentido de que ele é capaz de produzir uma casa bem, mas pode ser um péssimo pai, péssimo marido, péssimo tudo. Ele pode não ter nenhuma sabedoria nas outras coisas, né? Pode ser, portanto, alguém completamente imprudente, digamos assim. Então, com isso, ele está querendo dizer que a prudência, quer dizer, dizer que alguém tem fronete, sabedoria prática, é quando essa pessoa tem a palavra que nunca aparece aqui, né? Tem uma espécie de bom senso, sabe lidar com a vida de uma maneira sensata, que é a coisa que mais é encontrável nos velhos do que nos jovens, porque os jovens não têm capacidade de fazer isso, por quê? Aí é que está o problema, né? Que aí você entende isso quando você lê o Vermelho e Negro. Por que o Julien Sorel? Julien Sorel é um sujeito magoado com a vida, é tipicamente humilhado e ofendido de Aristóteles, de Dostoiévski, é um sujeito que não está feliz, acha que por ser filho de um carpinteiro de província, ele é um sujeito discriminado, aí ele vai trabalhar na casa de uma família muito, muito importante na cidade, e aí resolve conquistar a mulher do dono, não porque ele a quisesse de fato, mas só porque ele queria provar, que ele queria apenas tirar satisfações da humilhação que ele passava, entendeu? Depois ele vai para Paris e lá arruma uma super posição de secretário de um grande político e resolve seduzir a filha do dono, não porque ele a quisesse de fato, mas porque ele, no fundo, queria apenas se vingar, entenderam? Então, por que o Julien Sorel faz esse monte de besteira? Ele acaba gerando um enorme desastre no final das contas. Porque ele só tem alma sensitiva, ele não tem alma racional. Porque ele não controla a alma, porque ele é um sujeito motivado pelo quê? Pelas paixões, pelo ressentimento, que é a palavra melhor para definir o que define as ações do Julien Sorel. É um ressentido profundo e que não consegue enxergar a vantagem de nada. A Madame Bovary não é assim. A Madame Bovary é só ambiciosa. Ela não é ressentida com coisa nenhuma. Ela só quer ser muito mais do que ela não é. Ela quer ser mais do que ela é. A Madame Bovary, de alguma maneira, é legítima. Ela tem uma ambição legítima. O problema da Madame Bovary é que os ambiciosos, de vez em quando, fazem isso, cometem um erro fatal. Porque o ambicioso é aquele sujeito que, para perseguir um objetivo legítimo, que é a ambição, eles, volta e meia, lançam mão de meios ilegítimos. O invejoso faz exatamente o contrário. O invejoso é o sujeito que persegue um objetivo ilegítimo, que é derrubar os outros, e para isso vai fazer o quê? Vai denunciar o sujeito na justiça, ligar para a Receita Federal, ou seja, para usar todos os meios legítimos, entenderam? Entenderam a diferença do invejoso e do ambicioso? Na hora, a Madame Bovary é isso. Então, por que o Julien Sorel não é como a Madame Bovary? Porque ambos são infelizes, mas só que a Madame Bovary é só ambiciosa. A Emma Bovary, né? E o Julien Sorel é um ressentido. É um sujeito com ódio do mundo, porque acha que o mundo o persegue. Então, o Julien Sorel é um sujeito cuja vida está sendo conduzida como um eixo central pelo ressentimento. Olha, o que é isso? O ressentimento é uma emoção, é uma função da alma sensitiva.
Como é que ele poderia, né, como é que ele poderia consertar isso? Ele poderia consertar isso se a alma racional pudesse interferir sobre a alma sensitiva de modo a modelar aquele ressentimento, aquela atitude, para que ele estivesse na justa medida. E é por essa razão que você não encontra sabedoria em jovens, porque os jovens estão conduzidos sempre pela sua alma sensitiva, pelas suas emoções. E quem vive conduzido pelas próprias emoções é egocêntrico, é alguém egocentrado. Portanto, o jovem não serve como conselheiro para nada, porque eles não têm a menor ideia do que fazer. Em geral, né? Claro que pode ter exceções e tal. Mas, em geral, essa é a situação da juventude é essa. É uma excessiva predominância da alma sensitiva sobre a alma racional. E a alma racional, então, é que faz a modulação dos sentimentos. Por meio do quê? Por meio da prônesis. A prônesis é uma função da alma racional que permite que a alma sensitiva conduza-se pela mediania, ou seja, procurando a justa média, a justa medida. Varia muito. Uma psicóloga uma vez me falou que os homens vão até os 35, as mulheres até os 25 de adolescência. Assim. Eu não sei, aí deve ter muita teoria a respeito disso, né? Deve ter muita gente com muita teoria. O Rubens ali, eu acho que ele te conta melhor do que eu. Mas a verdade é que o que se chama maturidade é um pouco isso mesmo, né? Quer dizer, a maturidade é você ser capaz de controlar as suas emoções, você ser capaz de lidar com as suas emoções de um modo organizado. Assim. Então, o que caracteriza a juventude? É a impulsividade, a emotividade, é você se ligar apenas ligar essas coisas de modo irracional. E é por isso que eu falei para vocês que todo movimento totalitário necessariamente precisa de uma juventude hitlerista. Como é que eles fazem isso? Você vai lá e contrata a garotada. Em latim, rapaz é a mesma palavra de rapacidade, né? Rapaz, rapina, é a mesma palavra. E quem é que sai por aí quebrando tudo? Quem é que não tem escrúpulos nenhum que faz mal? É a juventude. E a juventude está sempre prisioneira daquela densidade emocional da vida. E a maturidade não. Então o homem maduro, a mulher madura, né? A pessoa madura, sabe interpretar suas emoções, sabe controlar suas emoções, subordiná-las à razão. E é por isso que sabedoria é mais comum em quem é mais velho do que em quem é mais novo. Quando você acha um jovem sábio, é uma exceção muito grande. Há pessoas jovens sábias, mas você não acha facilmente, não. E o que é amadurecimento? Amadurecimento é isso. Não é isso? Está claro, então, pessoal, resumindo até agora? Então, continuamos. Mas ninguém libera com respeito a coisas imutáveis, ou quando a coisa cuja realização não seja impossível. Como é que você vai escolher se vai parar de chover agora ou não? Não é? Então, isso não dá para fazer nada. Consequentemente, uma vez que o científico, que é episteme, né? envolve demonstração, enquanto coisas cujos princípios fundamentais são variáveis, não são suscetíveis de demonstração. Porque tudo em torno delas é variável. E uma vez que não se pode deliberar sobre as coisas segundo o nome da necessidade, a nossa visão, ou seja, aquela anarquia, o que se contrapõe a tudo que é simplesmente possível e contingente, o que é independente de nossa ação, criação, escolha e deliberação, o que é a nossa revelia, a despeito de nós, por nós e contra nós, aquilo de que não podemos escapar, diante do que não podemos recuar e de que não podemos nos desviar. Qualquer tradução que apresentarmos no português será incompleta, insuficiente, inconveniente. Necessidade, inexorabilidade, fatalidade, inevitabilidade, destino. O nascente e o poente, a trajetória regular dos atos, o nascimento do desenvolvimento e perenidade do ser vivo, a condição existencial humana a um tempo terrível e sublime, aquilo a que todos nós, seja quem for, estamos condenados e para o que caminhamos incluídos do que seja, não importa qual seja a cena, se demoramos em mil passos da estrada ou se enfrentamos desvios modos. Tudo isso
no particular, no geral e no universal, é muitíssimo mais do que a anarquia. E muitíssimo mais é anarquia. Então, ele está explicando a palavra original lá, que é anarquia, que não dá para traduzir bem em português, porque o Mário da Gama Curi traduziu por destino. Tá? Então é isso. Quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte, que nós não deliberamos, o nosso comportamento humano não tem autoridade e autonomia, né? Não é isso? Está chovendo? O comportamento humano não tem autoridade e autonomia. Pois é, não dá. Pare. Nós não podemos interferir naquilo, nós não deliberamos, ou seja, a nossa vida não pode ter, não temos capacidade de decidir aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que nos é imposto. É isso que ele está dizendo. Então, tudo aquilo que eu decido é variável, porque pode ser de um jeito, pode ser do outro. Mas, com relação à chuva, tudo que eu posso fazer é entender como ela funciona. Por isso que tem um pedaço da alma intelectual que é de natureza de conhecimento puro, né? E tem um pedaço da alma intelectual que é de conhecimento prático. No fundo, o que tem, na verdade, é assim, tem a sabedoria prática e a sabedoria teorética. E, se vocês lembrarem, essas duas partes são as partes em que Kant dividiu a sua filosofia. Né? Então, tem a crítica, a crítica da razão pura, né? Que é né? Não é isso? Como é que fala aqui? O Kritik der Vernunft, e a outra que é a Kritik der Vernunft, quer dizer, a Vernunft, quer dizer, o Kant dividiu a sua filosofia nesse modelo aristotélico. Crítica da razão pura, de um lado, que é a intelectualidade pura, aquela que olha e vê o que é, que descreve, e, do outro lado, a razão prática, que é aquela que nos conduz vida fora. É isso que Aristóteles está dizendo aqui, entendeu? Para Aristóteles existe também essa diferença. Então, a nossa razão prática é uma maneira de lidar com o mundo prático, concreto em volta de nós. Não é isso? Aquilo que nós vamos vivendo e vamos nos dando aí, né? E vamos aí mais ou menos convivendo com as coisas concretas do mundo. E, por outro lado, um pedaço da razão está voltado para o conhecimento em si, puro e simples. O conhecimento prático é muito mais útil, porque permite que você possa viver melhor. O conhecimento teórico não tem nenhuma utilidade. No entanto, na metafísica, não aqui, Aristóteles diz assim, se tem alguma coisa que não tem menor utilidade na vida, é o conhecimento das causas primeiras, ou seja, o conhecimento metafísico. No entanto, todos os outros dependem dele, porque no fundo é o conhecimento humano por excelência, embora não tenha nenhuma utilidade prática em princípio. Uma pessoa pode viver bem com sabedoria, nunca ter ido à escola, não ter a menor ideia sobre como funcionam os fenômenos. Que é o caso de um pescador numa ilha. O Robinson Crusoe, que é um dos livros mais bem feitos já foram escritos, talvez não exista nenhum livro tão importante para a juventude do que o Robinson Crusoe. Robinson Crusoe é a história de um fulano que fica perdido numa ilha, tem uma fazenda na Bahia, e aí ele vai um empreendimento lá, e acaba naufragando e vai parar numa ilha que fica na foz do rio Orinoco, na Venezuela, do lado de Trinidad e Tobago. E ele, então, nessa vida lá, fica sozinho, completamente sozinho, ele, um cachorro e 2 gatos. E ele, então, tem que viver a sua vida concreta. Então, ele precisa arrumar um jeito de fechar água, uma maneira de se defender dos animais, achar as cabras. As cabras são selvagens, como é que você captura aquelas cabras, depois como é que você faz para ordenhar a cabra, etc, 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 etc. Então, essa pessoa pode sobreviver completamente se tiver a capacidade de fazer coisas práticas. Então, a razão é capaz de produzir essas soluções. Mas isso não quer dizer que ele tenha a menor ideia sobre como funcionam as marés. Por exemplo, ele pode saber que a maré vai e volta conforme uma certa periodicidade. Mas ele pode jamais desconfiar que quem produz a maré é a atração gravitacional da Lua. Entenderam a diferença dos dois tipos de sabedoria? Por isso que uma coisa é ser sábio e outra coisa é ser sapiente. Porque o sujeito que tem a sabedoria prática é sábio. E aquele que tem a sabedoria teorética é sapiente. E essa é uma diferença importante para a gente não achar que uma coisa necessariamente implica na outra. Eu posso ser sábio sem ser sapiente.
Agora, talvez não seja possível, é isso que Aristóteles vai nos contar no final, que ser sapiente necessariamente implica em ser sábio antes. Mas não vamos antecipar nada. Até agora vocês estão entendendo o raciocínio de Aristóteles? Então, vamos lá, continuamos. Conclui-se que o prudente não pensamento que a fronese, né? Isso. Conclui-se que a fronese não é o mesmo que Episteme. Como tampouco pode ser o mesmo que Técnica. Não é conhecimento científico. Não é episteme. Não é episteme porque assunto relacionado com o mundo é significação. E não pode ser técnico porque o criar e o fazer são geneticamente diferentes. Posto que o criar visa a um fim e é destino do ato de criar, enquanto no fazer, o fim não pode ser outro senão o próprio ato. Ou seja, fazer bem é em si mesmo o fim. Insiste, portanto, que a fronese é uma qualidade racional de percepção da verdade, que concerne a ação relativamente a coisas boas e más aos seres humanos. Tá certo, pessoal? Se vocês olharem aqui para o esquema, número 10, tem ali, ó, tá? Fronese, faz, né? Ela não cria. É frônesis ou frônesis? Frônesis, tá? Eu que de vez em quando erro, né? Mas é frônesis, o nome, a pronúncia é certa. Qualidade racional para a consecução da verdade que concerne a ação relativa às coisas que se podem deliberar e que são boas para os seres humanos. Quer dizer, savoir-vivre, né? Saber viver, como se diz em francês. Isso é frônesis. É uma habilidade da mente, da alma racional. Todas as duas colunas são a alma racional, né? Nós não estamos mais falando de alma moral. Estamos falando agora apenas da alma intelectual. Não estamos falando da alma sensitiva. Então, o primeiro pedaço da alma intelectual refere-se às coisas que mudam. Portanto, essas coisas que mudam podem ser atendidas e podem ser atuadas, sofrer a atuação da alma racional, de que modos? Primeiro, pela frônesis, em que a gente sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Essa frônesis é o que faz com que a alma sensitiva saiba qual é o justo meio, na hora de escolher entre a temperança ser o justo meio entre a covardia, que é a pouca coragem, e temeridade, que é a excessiva coragem. Então aí que Aristóteles juntou agora as duas almas, né? O pedaço da alma sensitiva juntado com o pedaço da alma racional. No entanto, a alma racional também pode produzir coisas que não é da mesma natureza que o comportamento, porque enquanto fazer certo é apenas fazer, comportar-se certo, então a verdade está enquanto se faz, a arte do carpinteiro é uma arte em que acaba sendo, no final das contas, um objeto, um produto, que não é o próprio ato de fazer a carpintaria. A casa destaca-se do ato de fazer, portanto a casa é criada, é inventada. E essas são as duas características da esquerda. Então reparem ali, a definição de Fronesis, que é a tal da razão prática, né? Practice Vernunft, em linguagem kantiana, que atinge, o que a Fronesis faz? Atinge a verdade correspondente ao correto desejo. E a técnica, que cria, não faz. Qualidade racional concernente ao criar ou fabricar, que envolve um processo verdadeiro de raciocínio ou a arte ou capacidade de produzir em vista de um fim. Atinge a verdade conforme o processo. Se o processo vai estar certo, ele atingirá a perfeição no final. Não é preciso nem lembrarmos que depois, 2.300 anos depois, um homem chamado Deming aplica esse mesmo critério ao seu critério de qualidade. Para Deming, qualidade é isso. Quer dizer, aí essa conversa de ISO 9000 é mais ou menos isso também. O único problema que tem é que pelo ISO 9000, agora acho que não é mais assim, né? Você podia certificar uma empresa no ISO 9000 fabricando cabo de vassoura torto, contanto que fossem sempre tortos do mesmo jeito. Né? É isso? Né? Agora eu acho que não é mais assim. Eu acho que agora há a diferença. Mas vocês compreenderam que o conceito de qualidade deminiano, que é o conceito do processo do ISO 9000, o conceito de qualidade deminiano não é igual ao conceito de Juran. Juran é outro conceito. Mas o conceito de qualidade verificada pelo ISO 9000 é um conceito deminiano, do Deming.
E o conceito do Deming é o conceito aristotélico que tem 2.300 anos. Que é a ideia de que a racionalidade está no processo de fazer, ou seja, na sequência de atos. Ora, se você audita o processo, você audita a qualidade do resultado final. Quer entender Deming? Tem que entender Aristóteles antes. Está claro isso? Está claro isso, pessoal? Muito bem. Então, do lado esquerdo, existem as funções da alma intelectual que são aplicadas ao mundo das coisas mutáveis. Ou seja, as coisas humanas é prônesis e as coisas físicas é técnica. Nós não vamos mais usar as expressões portuguesas agora, tá? Vamos ter que falar grego até o final do nosso semestre aqui, nós vamos falar grego. Entenderam que é melhor usar as expressões gregas, porque vocês aí nunca mais confundem essas ideias aí. Essas 5 palavrinhas gregas são obrigação saber. Essas 5 não tem jeito. Tá claro, pessoal, isso? Tá? Muito bem. Então, continuando. Por isso, homens como o Péricles são julgados prudentes, porque possuem uma faculdade de... Prudente seria melhor traduzir por sábios práticos, né? São prudentes, são sábios práticos, né? Porque prônesis é sabedoria prática. Deve discernir que coisas são boas para si mesmo e para os seres humanos. E é isso que coincide com o nosso entendimento do que seja alguém conhecedor da administração doméstica ou administração política. Então, tudo isso que é administração de alguma coisa, tudo isso é prônesis. E o Péricles foi o maior de todos os governantes gregos, né? É o único governante grego que deixou, assim, uma história pessoal muito grande, né? Ele foi o governante naquele momento que a Grécia clássica, em torno de Atenas, se tornou imensa, né? Foi o tempo de Fídias, das esculturas de Fídias, foi o tempo em que se construiu o Partenon. Toda a Grécia monumental que sobrou foi toda feita no tempo de Péricles. Então ele era o governante modelo, assim, é aquilo que os gregos sonhavam. Era a tirania do melhor, quer dizer, era o governo, a monarquia do homem melhor de todos. Embora fosse uma democracia, era como se ele fosse um governante sozinho, porque ele era enorme, esse Péricles. E depois ele entrou em desgraça porque os espartanos, com preocupação com a expansão de Atenas, criaram aquela guerra do Peloponeso, que o Péricles pela qual o Péricles foi responsabilizado. E ele, porque os atenienses tiveram que se isolar, quer dizer, as condições higiênicas diminuíram muito e teve uma peste muito grande, morreu um terço da população, e o Péricles também morreu, né, da mesma doença. Mas ele foi considerado responsável pela derrota ateniense para os persas, para os espartanos, guerra do Peloponeso, que foi o momento, então, a partir do qual a Grécia começa a decair. Mas, mesmo assim, é considerado um homem notável. Mas o que ele é? É o homem que tem a sabedoria prática. Mas sabedoria prática em que sentido? Sabedoria prática é de lidar com a casa, lidar com o trabalho, lidar com o país, com os outros, não é isso? Essas são as sabedorias práticas chamadas prônesis, que são essenciais para a vida humana ser bem-sucedida. Não esqueçam, e não deixem nunca de lembrar, que a prônesis é uma função do quê? Da alma intelectiva, ou seja, da alma racional. Porém, não mais voltada para descobrir como as coisas são, para a ciência mesmo, propriamente dita, mas voltada para o que é melhor fazer. Portanto, aquilo que instrui os nossos desejos e emoções para que eles se expressem de modo racional e não de modo infantil e como adolescente. Claro, né? Ok, continuando. Isso se coaduna com o significado da palavra temperança, da nossa soprozine. A qualidade estável daquele que é são de espírito e de coração. Aristóteles parece sugerir uma fonte ou conexão entre a virtude do caráter, como foi dito na primeira parte, a temperança ou moderação, é uma virtude moral. Ou ética. E uma virtude intelectual, a prudência e a sabedoria prática. No sentido de a moderação conviver com a prudência preservada. Então, quer dizer, as virtudes morais só são virtudes porque elas são um desejo de fazer bem, que está no âmbito da alma sensitiva, e uma sabedoria sobre o que é fazer bem,
que é uma contribuição da alma intelectiva. Não é isso? Quer dizer, o que é um bom soldado? É aquele soldado que deseja fazer certo, as suas emoções são proativas, ele tem a disposição a fazer, e alguém que diga para ele o que é ser um bom soldado. Ele tem que ter tanto o componente, digamos, de caráter, portanto, um componente de sentimentos, quanto um componente de conteúdo. Os dois componentes. Essa palavra, ou seja, preservador da prudência, temperança, né? Seja a preservadora da prudência. E a temperança realmente preserva nossa crença quanto ao nosso próprio bem, pois o prazer e a dor não destroem ou pervertem todas as crenças. Por exemplo, a crença que os 3 ângulos de um triângulo são ou não são conjuntamente iguais a 2 ângulos retos, mas apenas crenças relativas à ação. Os primeiros princípios da ação são o fim para o qual nossos atos são meios. Porém, um homem corrompido por um amor ou prazer ou medo da dor não consegue, de modo algum, discernir qualquer primeiro princípio e é incapaz de ver que deve escolher e realizar tudo como meio para esse fim e que sirva a esse fim. Com efeito, o vício tende a destruir a percepção do fim. O que ele está dizendo é que no âmbito da esfera moral, você tem também tem que ter a capacidade de perceber concretamente e intelectivamente o que é o certo a fazer. Mas uma pessoa que esteja com as emoções completamente desarvoradas e sem controle, essa pessoa não é capaz de perceber o que é certo. Então, o sujeito percebe tudo errado. Então, o problema todo da ação do mundo da alma sensitiva é conseguir subordinar aquelas emoções à alma racional de um modo que seja viável isso na prática. Quer dizer, as duas coisas estão sempre presentes, tanto a questão do caráter quanto a questão do conteúdo, ou seja, a questão do que é a verdade a ser procurada. E é por isso que há a contribuição dessas duas almas. O caráter que está associado com as emoções, e aí então você tem toda a tendência depois da morte de Aristóteles de tentar criar uma teoria sobre não é sobre o caráter exatamente, mas sobre os temperamentos. Porque se os temperamentos nascem na alma sensitiva, então o principal aí dos discípulos de Aristóteles, que se chama aquele que era de Lesbos, como é o nome mesmo? Já vou lembrar dele. Ele é que cria aquela teoria número 1, né, sobre os 4 tipos de temperamento: temperamento melancólico, temperamento sanguíneo, temperamento colérico e o temperamento fleumático. Esses 4 temperamentos são 4 atitudes de caráter e que seriam mais ou menos definidas pelo predomínio na pessoa de uma dos 4 fluidos que estão no corpo. O sanguíneo, o sangue, o colérico, a bile, né, a pessoa, né? Não é o mais importante dos discípulos de Aristóteles, um que tentou continuar a obra. Se chama... não sei, mas essa é uma classificação que vem em seguida e que é do... é fácil de olhar aqui, ó. Será que eu tenho aqui a biografiazinha do Aristóteles ainda? Meu Deus, é o... Eu não tenho a biografia, eu já lembro. Melancólico. Então você tem um jeito melancólico ou colérico de acordo com 4 temperamentos que nascem do quê? Das suas condições físicas. Há 4 tipos de fluido, de acordo com a medicina dessa época, e pela predominância de um desses 4, você tem os 4 temperamentos. Então, no fundo, é isso que está aqui, né? É que o Aristóteles está dizendo o seguinte, que a capacidade que tem de um caráter adaptar-se ao conhecimento, quer dizer, à verdade, que é aquilo que vem da alma racional, também depende um pouco do modo como o caráter é. Uma pessoa com caráter completamente escangalhado, não é... Você tem aí? Quem? Teofrasto, tá? Teofrasto é esse discípulo de Aristóteles, que é nascido em Lesbos. Aliás, quando Aristóteles estava lá
tentando fugir lá de Atenas, andou com ele lá, morando um tempo em Lesbos. E esse Teofrasto é quem é autor dessa classificação dos quatro temperamentos. Então, reparem, né, que há sempre uma pesquisa. O Teofrasto, não se anime, quer dizer, ele é apenas um continuador muito limitado e muito modesto, né, do Aristóteles. Né? Mas ele é apenas mostrando que a continuação da obra dele tinha a ver com essas coisas que estamos lendo aqui. Continuamos? Por favor. Conclui-se, portanto, ser a prudência uma qualidade racional para a concepção da verdade que concerne a ação relativamente às coisas que são boas para os seres humanos. Ademais, podemos falar da excelência da técnica, mas não a podemos da prudência. Não há virtude da frônesis, porque eu posso dizer que um marceneiro é mais competente que o outro. Então eu posso falar de virtude do marceneiro, do técnico, mas a outra não, porque, na verdade, a prudência é a prudência ou a imprudência. Não tem, assim, mais prudente que o outro. Então, o ato prudente ou é prudente ou é imprudente. Agora, um guarda-roupa pode ser feito melhor ou pior. Entendeu? Para a técnica existe uma possibilidade de gradação, não para a frônesis. A nota diz assim mesmo porque ela mesma é uma virtude. Aristóteles, a sua virtude do mestre, leva o didatismo às últimas consequências. Seu método pelo qual não evita simplificar o estilo e incorrendo muitas vezes em tautologias e redundâncias, é pautado por rigor e clareza, pelo que muitas vezes ele não se define dizer o que uma coisa é, como também em dizer o que ela não é. Igualmente na arte, o erro voluntário não é tão mau como o involuntário. Na arte, não, na técnica. Igualmente na técnica, o erro voluntário não é tão mau como o involuntário, ao passo que no âmbito da frônesis é pior, como o é, de resto, no âmbito das virtudes. Porque o que é um erro voluntário na frônesis? É você deixar de ser virtuoso. Né? Um erro voluntário é abdicar da virtude. Mas um erro voluntário na técnica, não, porque pode ser uma experiência de fazer alguma coisa do sujeito. Né? Então, eu na verdade, ou então eu fiz um negócio, que eu fiz uma cadeira que ia cair porque eu não gosto lá do fulano que vai comprar a cadeira, qualquer coisa assim. No caso, na verdade, é muito diferente a natureza do erro nos dois. Ele está apenas dizendo para nós por que tem que ter a separação entre frônesis e técnica. Tá? Só por isso, ele está tentando distinguir as duas coisas. Fica claro, portanto, que a prudência é uma excelência ou virtude, e não uma técnica. Das duas partes da alma detentora de razão, é forçoso que a prudência seja a virtude que modela, nomeadamente daquelas partes que foram opiniões, dóxia, né? Dóxia. Pois a opinião, a dóxia, se ocupa daquilo que é passivo de variação, o que faz a prudência. Embora dóxica, opinião, não seja uma virtude intelectual. Porque o que não é virtude intelectual? Porque ele não cabe em nenhuma das 5 categorias. A dóxia é uma opinião. Ela não é frônesis, quer dizer, ela não é uma sabedoria prática. Ela não é técnica, porque ela não produz nada concreto no final. Ela não é nous, inteligência, porque, afinal de contas, ela não está procurando os primeiros princípios. Ela é exatamente o contrário de episteme, porque a episteme é o contrário da opinião. Quer dizer, episteme e opinião são antônimos. Não é isso? Quer dizer, o que é, quando uma discussão maluca, é uma discussão de doxas. Aí você pega e organiza como? Botando episteme no lugar. E ela é muito menos a Sofia. Mas o que é a opinião? Não é nada. Ela é um eco da alma intelectual, uma espécie de murmúrio que ela faz, assim, como se fosse um arroto da alma intelectual sem nenhuma importância. Ela não tem nenhum valor intelectual. Para um grego não tem, e não devia ter também hoje em dia. Então, o Brasil, que é um país que as pessoas todas têm opinião sobre todas as coisas, porque aqui acredita-se que o objetivo das conversas seja alguém ganhar a discussão. Então, qualquer conversa aqui é uma conversa de maluco, porque são 5, 6 pessoas discutindo assuntos diferentes, achando que é o mesmo, e todas elas não desinteressadas profundamente na opinião dos outros, porque, no fundo, só querem impor a sua.
Então, isso não é discussão de modo nenhum. Então, a maior parte das perguntas, por exemplo, que um universitário faz com o professor são totalmente descabidas. Porque ele não faz uma pergunta porque ele quer entender o que está sendo dito. Ele faz uma pergunta porque ele tem uma opinião qualquer e ele acha que, se ele parecer aos colegas que está contestando o que está sendo dito por uma opinião, ele ficará melhor, assim, digamos, na coluna social do diretório acadêmico. Então, é muito difícil achar, no mundo universitário, alguém que pergunte alguma coisa porque quer entender. O que é uma coisa inacreditável. Mas é dificílimo achar um aluno que faça perguntas porque quer, de fato, entender. Ou o aluno faz perguntas porque já sabe a resposta e está apenas querendo confirmar aquilo que ele já pensa, ou ele faz uma pergunta apenas para parecer que ele sabe alguma coisa. É uma conversa absolutamente de maluco. Quer dizer, no fundo, quando você vê essa conversa, o que tem? Nada. Porque o sujeito contesta aquilo que você está dizendo, mas ele não tem a menor ideia de alguma comprovação da contestação. Então ele diz assim, não, mas isso não é verdade. Mas ele não tem ideia do que ele falou. Ele só falou porque é bacana dizer isso. Mas ele tinha que apresentar a sua demonstração. É por isso que o método filosófico mais rigoroso que já existiu no mundo, que é o método escolástico, ele funciona assim, funciona pelo disputar. Então vamos lá, eu vou chegar agora e vou discutir com o Rubens sobre se Deus existe ou não. Então eu vou defender a tese de que Deus não existe. Então eu vou dizer, ó, Rubens, olha, Deus não existe por causa do seguinte, isso. Veja, Deus não existe porque se o mundo é mau e Deus é autor de todas as coisas, Deus não pode ser mau. Portanto, se Deus não pode ser mau, mas o mundo é mau, logo Deus não existe. Aí o Rubens, na hora que vai apresentar a tese oposta, não pode falar nada sem repetir tudo que eu falei. Olha, Munir, você acabou de dizer o seguinte, que Deus não existe, porque Deus não pode, o mundo é mau e Deus não pode ser mau. Então, por causa disso, mas com relação a essa sua afirmação, eu tenho a dizer o seguinte, Aí, para eu poder falar para ele, eu tenho que dizer tudo aquilo que ele falou. Porque aí você tem uma discussão de verdade. Claro que esse método é o método impossível na prática no mundo moderno. Né? Porque esses debates, por exemplo, que estão colecionados na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, são debates que dá para durar 2 anos e meio discutindo. São debates intermináveis para o nosso padrão de paciência e investimento intelectual. Mas, ao contrário desse debate, é essa conversa de louco, essa coisa de maluco, né? Quer dizer, o homem moderno é um monte de macacos no McDonald's, né? Um monte de macacos lanchando no McDonald's. É isso que são os seres humanos modernos. Em relação, por exemplo, à intelectualidade da Idade Média, é isso que são os colegiados intelectuais do mundo moderno. Mais ou menos isso. Bom, continuamos. Entretanto, a prudência não se limita à prudência que é prudência, né? Prudência. Não se limita a ser uma qualidade racional, como é mostrado pelo fato de uma faculdade puramente racional poder cair no sentimento, ao passo que uma falha da prudência não é meramente um lapso de memória. O conhecimento científico... Entenderam isso, né? Entenderam o que ele falou aqui? A prudência não se limita a ser uma qualidade racional, né? Como é mostrado pelo fato de uma faculdade puramente racional poder cair no esquecimento. Você pode esquecer, mas uma fase de prudência não é meramente um ato, porque tem um aspecto aí associado com a vontade, associado com os desejos, associado com a alma sensitiva. Por isso que ela não é meramente racional, porque ela também está associada à vontade. Tá? Continuamos. A episteme é um modo de concepção que lida com universais de coisas necessárias e verdades demonstradas, bem como a totalidade do conhecimento científico da episteme, uma vez que este implica raciocínio, que origina de primeiros princípios. Então, a episteme é a capacidade de deduzir corretamente a partir de primeiros princípios. Mas os primeiros princípios não podem ser deduzidos, porque eles existem antes. Portanto, a episteme precisa contar com elementos dos quais ela deduz coisas que não é ela mesma quem descobre.
Portanto, há uma limitação enorme no conhecimento científico. E porque há essa limitação enorme, nós nunca devemos transformar o conhecimento científico em episteme, em regra nenhuma, em lei. Ele não pode ser produtor de lei. Quer dizer, essa conversa de cientista nunca pode virar lei. Porque qualquer conclusão científica é uma conclusão precária e, portanto, limitada e, portanto, passível de mudança. Então, você não pode nunca transformar isso numa atitude legislante. Ou seja, as opiniões científicas não são bases para a lei. Porque elas não sabem nem mesmo quais são os princípios em que elas se lastreiam. Elas são precárias. É um recorte da realidade que você analisa circunstancialmente. Continuamos? A conclusão é que os primeiros princípios das quais são deduzidas as epistêmicas não podem, eles próprios, ser atingidos pela episteme. Como tão pouco são aprendidos pela técnica ou pela prole. Pronto, então os primeiros princípios não são produzidos pela episteme, porque ela já precisa da existência deles para poder existir. Não são produzidos pela frônesis, porque a frônesis está ligando apenas com coisas variáveis, os primeiros princípios são fixos. E não são produzidos pela técnica, porque a técnica produz coisas concretas que se separam do ato de fazer. Portanto, os primeiros princípios só podem ser obtidos pelo espírito, pelo nous. Ora, é exatamente isso depois que irá dizer o cristianismo. Aristóteles agora admite que existe um grau de conhecimento prévio de tudo, que é de uma natureza, digamos assim, simbolicamente intuitiva, que é alguma coisa que você não demonstra, como se fosse uma tese científica, mas que você sabe que é assim. Todo conhecimento humano, portanto, precisa de uma espécie de dedo de Deus, que é, no caso, o espírito. É por isso que o espírito também chama-se intelecto para o mundo antigo. Porque espírito e intelecto é a mesma coisa. É olhar e ver o que é. E isso se sabe meio que por intuição. Não é preciso demonstrar que isso é assim. Então, saber que você é você não é alguma coisa que precisa de demonstração. Você tem certeza disso antecipadamente. Toda a filosofia de Aristóteles é fundamentada na existência de primeiros princípios que ele nunca demonstra. Porque aqui, nesse momento, pessoal, olha, eu não tenho palavras para dizer o tamanho que é esse capítulo desse livro, sob o ponto de vista da compreensão dessas coisas aí. Então, ele está demonstrando que a ciência não pode ser geradora dela própria, que a ciência é alguma coisa que existe depois que existem primeiros princípios determinados. Está dizendo que a sabedoria prática não consegue perceber os primeiros princípios justamente porque é prática. E os primeiros princípios não são práticos, eles são teoréticos. E que a técnica é capaz de produzir aí automóveis e geladeiras, mas não é capaz de produzir os primeiros princípios. Portanto, onde é que estão os primeiros princípios? Estão necessariamente numa outra parte da mente racional, que ele chama de nous. Só que o nous, que é o espírito, de onde vem dianoético ou noético, de alguma maneira, embora ele não diga isso, não pertence ao homem. É como se fosse um dedo de Deus, um sopro de Deus que nos deu uma capacidade de perceber e olhar as coisas que nenhum outro animal tem. Quer dizer, o espírito não é humano. E é por isso que as teorias todas sobre a vida humana, digamos aquelas mais tradicionais, dizem que o nosso corpo é perecível, que perecerá e desaparecerá, que a nossa mente, que é a psique, também é perecível, embora alguns fiquem aí como fantasmas. Quer dizer, esses estudos, esse escolho de natureza psíquica, fique aí como os fantasmas, sejam perceptíveis, mas isso tudo depois vai se dissolvendo. E, no fundo, tudo acaba, exceto aquilo que não é humano, que é o espírito. Espírito é a mesma coisa que intelecto, exatamente igual. Então, agora, Aristóteles vai nos dizer que tem de haver alguma coisa não humana em tudo isso para que isso possa funcionar. Veja, Aristóteles não tem uma teologia, porque isso tudo é assunto de teologia. Ele não tem uma teologia, o que é a teologia para Aristóteles? É a ciência dos primeiros princípios. Ele nunca fez um livro sobre isso. Não há nenhum livro, não há nenhuma notícia de um livro que ele tenha escrito sobre isso. Mas ele necessariamente cria as condições para que esses primeiros princípios tenham necessariamente uma origem não humana. Reparem o que ele vai dizer agora. Para que seja objeto de episteme,
Uma verdade tem que ser demonstrada pelo processo dedutivo a partir de outras verdades, ao passo que a técnica é a prudência e a fronese, o religioso, que se refere somente coisas mutáveis. Tampouco é a sabedoria, pode ver a nota, ou seja, a sofia, que traduzimos aqui redundantemente por sabedoria filosófica, distinguindo-a da prudência, que traduzimos por sabedoria prudente. A acepção de sofia aqui empregada é de um saber profundo em geral, mais amplo e mais elevado do que todas as demais disciplinas intelectuais. Como o leitor perceberá pelas próximas linhas, Aristóteles não a distingue essencialmente do conhecimento científico, que seria que é episteme, e do entendimento, que é nous. Vemos nela uma mescla harmoniosa desses últimos, todavia a distingue marcantemente da fronese. Por quê? Porque a fronese está do outro lado do balanço, que a fronese está associada com o mundo prático, enquanto que esses três aí, nous, episteme e sofia, estão do lado direito. Por quê? Porque essas três coisas do lado direito referem-se às coisas do mundo imutável, ou seja, de onde é que nós viemos, para onde é que nós viemos, quais são as condições da vida humana, ou seja, aquilo sobre o qual não é possível ter escolha. Do outro lado esquerdo estão as coisas pelas quais nós podemos escolher. Eu posso pintar o caminhão de branco ou de azul. Então, a técnica de produzir caminhões me permite a escolha. E, por outro lado, a frônese é essencialmente saber escolher. A frônese o que é? Saber escolher. Né? Na última análise é isso. Então, aí vocês estão entendendo por que houve essa separação das duas colunas aqui. Ficou claro agora? Tá? Muito bem. Conhecimento dos primeiros princípios, visto que o sábio tem que chegar a certas coisas também por demonstração. Se então a qualidade através das quais atingimos a verdade, e que jamais nos conduzem à falsidade, quer a respeito de coisas mutáveis, quer a respeito das imutáveis, são episteme, frônese, sofia e nous. E se a qualidade que nos torna capazes de captar os primeiros princípios não pode ter nenhuma das três primeiras, episteme, frônese e sofia, só nos resta admitir que é possível que os primeiros princípios sejam aprendidos pela inteligência, pelo espírito. É um pedaço da alma racional que não é humano, que é espiritual. Então, os orientais separam, né? Os orientais dizem assim, ó, tem o corpo, tem a alma e tem o espírito. Tá? Aqui o Aristóteles não separa o espírito do corpo, tanto é que os gregos costumam dizer que é alma e corpo, né? Mas não é que os gregos simplifiquem o homem, a alma e corpo. É que para o conceito de alma grego, ele inclui um pedaço que é o espírito. É isso que está fazendo Aristóteles agora. Está dizendo assim, olha, entre as 5 funções da alma racional, que aqui nós chamaríamos de mente, né? Há aí dentro, porque, veja, para Aristóteles, o conceito de alma é muito maior do que o conceito de psicologia, né? É muito maior do que isso. Então, dentro da alma racional, existe lá um pedaço que é espiritual, que é a inteligência, que é o nous. E é esse pedaço que sabe as verdadeiras coisas. E os primeiros princípios só são percebidos pelo nous. Portanto, como eles não são demonstráveis, porque se fossem demonstráveis seriam produtos de episteme, e como a episteme, nesse caso, não pode demonstrar, porque ela depende deles, então os primeiros princípios são naturalmente captados meio que por intuição. Então são coisas que você sabe que são assim, e que é preciso apenas deixar o seu espírito perguntar se são assim. Quando a filosofia moderna decide, né, extinguir o conceito de espírito, que é o que faz Descartes. A partir de Descartes é assim. Assim, começa-se a achar que a alma é que vai definir, que a episteme é que definirá os primeiros princípios. Mas a episteme não consegue fazer isso, porque a episteme precisa deles. Então, o que acontece é que ela arbitra primeiros princípios, ou então tenta trabalhar fora dos primeiros, de qualquer que sejam eles, e aí você tem essas filosofias que correm atrás do rabo modernas que não vão a lugar nenhum. Então, está aqui a estruturação do verdadeiro pensamento filosófico.
Então, quando eu digo para vocês que todo conhecimento, no fundo, é mitológico, eu estou dizendo isso. Quer dizer, a mitologia traz para você o quê? Os primeiros princípios. A mitologia não serve para você interpretar como uma produção humana, mas a mitologia só serve como interpretação de você. Então, os primeiros princípios que regem a vida humana são encontrados onde? Na mitologia, na grande literatura, e na linguagem mitopoética, em materiais mitopoéticos de modo geral, mitologia e poesia, e não na ciência. É por isso que o Leslie Kolakowski, né, que tem um livro chamado A Presença do Mito, diz que toda e qualquer conclusão científica necessariamente parte de princípios mitológicos. Depois, a Mary Midgley, que é uma filósofa inglesa, também tira as mesmas conclusões de uma outra obra sobre mitologia. Então, a gente diz o seguinte, que não é possível haver verdadeiro conhecimento humano que não tenha uma origem mitopoética, que é aquilo que o espírito capta, e não a mente com a demonstração. Não a episteme. A episteme precisa desses princípios para poder funcionar. Então, o verdadeiro conhecimento que dá origem a tudo é uma espécie de dádiva simbólica que Deus nos encontra. Se você, no entanto, deixa de estudar simbologia, se você não dá mais importância para a simbologia, você deixa de perceber os primeiros princípios que a simbologia traz. E aí nós, porque não temos a referência para cima, só temos referências laterais, que são as analogias. Não deixamos de entender simbolicamente as coisas, entendimento esse que pressupõe uma relação para com o que está em cima. Porque os primeiros princípios estão em cima. Então, a simbologia é uma comunicação, ela é uma compactação disso de maneira simbólica. Se eu não sou mais capaz de descompactar o arquivo, né, de dissipar o arquivo, então eu não consigo mais entender os primeiros princípios que me são contados mitologicamente. Então, o que eu faço? Eu só lido com analogias, ou seja, eu só crio comparações laterais. E essa é a desgraça do conhecimento moderno, porque ele automutila-se, né? Ele é autocastrativo. Portanto, ele não consegue entender mais nada e vive, então, criando determinadas fantasias sobre as coisas, fantasias essas que têm coerência interna, porque a mente é capaz de gerar coerência interna. E vivemos, então, em torno dessas fantasias que são absolutamente distantes da realidade, como as coisas de fato são. Comente, pois não. A discussão que você está olhando agora lembra muito do livro de Provérbios da Bíblia. É um livro, uma coletânea dos saberes populares, hebraicos, talvez na mesma época que o Estado de Aristóteles, né, muito antes de Cristo, e ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão que ele fala de uma sabedoria prática, de conceitos. Se você não trabalhar, se não poupar, você vai ter problemas. Então ele trabalha nessa dimensão buscando uma justa medida nas coisas, um equilíbrio nas coisas. Mas ele afirma categoricamente que não é possível chegar a uma sabedoria sem partir da premissa, da primeira base de Deus, que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Ele está exatamente falando, que acabamos de discutir, mas uma outra vertente, uma vertente hebraica. Só que o Aristóteles não sabe disso, porque o Aristóteles não é cristão e nem hebraico. Então, o Aristóteles, ele percebe que não é possível resolver o problema se não ser por aí. Então, o que ele faz? Ele, embora não seja capaz de fazer esse passo, porque ele não tem uma teologia, o que ele faz? Ele diz assim, olha, eu não sei como é que é isso, mas isso só tem que entrar aí. É isso que ele faz. Quer dizer, a filosofia grega só se resolve mais tarde quando ela é, de alguma maneira, substituída. Quer dizer, o grande momento em que você casou isso aqui com o cristianismo é a filosofia tomística. Mas é o que o Rubens está falando tem muito fundamento, porque a Salomão escreveu isso 700 anos antes de Cristo. Pois é, mas o Aristóteles não é capaz de fazer a mesma conclusão, porque ele não diz isso peremptoriamente. Não dá para você imaginar isso. Veja, o grego não tem essa perspectiva metafísica. Platão tem. Tá? Platão tem a perspectiva metafísica. Aristóteles não, porque Aristóteles está pensando nas coisas concretas, contáveis, tá? Do mundo manifestado. Então, Aristóteles não consegue dizer assim, isso diretamente como diz a Bíblia. Não é? O cristianismo depois vai dizer. É isso.
Então vocês vão ver daqui a pouquinho que o Aristóteles cai aqui numa espécie de aporia. Ele não consegue sair do beco sem saída, a não ser que você quebre o círculo com essa espécie de iluminação divina. Mas ele sabe que é assim, porque ele está nos dizendo que o espírito é isso. Que o espírito, que é o intelecto, né, que ele chama de intelecto, é a única maneira de se perceber as primeiras verdades, as verdades fundamentais do mundo, sem as quais nenhuma ciência é possível. Então, veja, a filosofia grega não consegue resolver isso. E como ela não consegue resolver isso, ela é substituída em seguida pelo cristianismo, que consegue resolver. Aí, como a filosofia grega é extraordinária, vem na Idade Média... Depois de Cristo que o cristianismo pegou esse... Pois mas os tempos históricos são assim mesmo. Aí, quando chega no ano 1000, no ano 1000 você tem o auge dessa junção. Você tem a argumentação aristotélica associada com o cristianismo. Chama-se escolástica, que é a obra tomística inteira. Então, aí você tem mais ou menos uma solução do problema. Mas o que acontece, quer dizer, aí na medida em que os materialistas vão tomando conta, esse negócio chama-se renascimento, chama-se iluminismo, chama-se humanismo, todas essas coisas que parecem bacanas, todas elas são, no fundo, profundamente anti-humanas. Quanto mais você é humanista, menos humano você é. E esse movimento que vai acontecer, que é um movimento materialista, diz assim, não, mas espera aí. O que tem, na verdade, na prática mesmo, é apenas a matéria. No fundo, é isso. E a matéria o que é a mente da pessoa? É um conjunto de reações químicas. Portanto, na medida em que o materialismo foi se impondo, você abandonou a ideia de que possa existir algum conhecimento espiritual. E aí o que acontece? Aí você caiu nas garras dos labirintos infindáveis, infinitos, das mentiras que a nossa mente é capaz de criar. E aí, então, nós passamos esse resto do tempo correndo atrás do próprio rabo, inventando teorias malucas sobre como as coisas são, completamente autocontradditórias, e nas quais acreditamos piamente. Fazemos tese de doutorado sobre isso, ensinamos nas universidades disso. Então, veja que o Aristóteles aqui está reconhecendo que a sabedoria inicial, onde tudo começa, não é na episteme. Não é a episteme que gera isso. Não é a prática, a sabedoria prática, não é a técnica, é o quê? É a inteligência, que ele chama, que é a mesma coisa que espírito para o mundo escolástico. Depois, inteligência e espírito é a mesma coisa. Ele traz agora um interessante Então, nota 137. Ok, vamos lá. Aristóteles se prende aqui a uma associação específica e restrita de nós, que significa genericamente inteligência ou faculdade de pensar. Virtude particular do intelecto, o entendimento é intuitivo e não opera por dedução, mas indutivamente, o que lhe permite apreender os primeiros princípios. Ele é intuitivo. Você sabe que é assim, tá? É isso mesmo. Só assim que você aprende os primeiros princípios. Quer dizer, é uma coisa espiritual, não é uma coisa racional. Toda vez que você joga fora o componente espiritual, você vai submeter a nossa existência à razão pura. E o próprio Aristóteles, que disse que é a razão que manda, não aceita isso. E como ele não consegue fazer esse raciocínio completo, é que ele vai criar logo em seguida aqui uma pequena aporia. Vamos tentar em diferente então. O termo sofia é empregado nas técnicas para indicar aqueles homens que são os mais consumados mestres de suas técnicas. 168. O sentido original e corrente da palavra é precisamente a habilidade manual, aquela habilidade exercida e utilizada no artesanato e nas diversas artes que exige o uso da destreza das mãos. Quer dizer, lato sensu, né, Sofia é igual a mestria, mas no sentido filosófico não, tá? É isso que ele vai fazer em seguida. Sendo, por exemplo, aplicado a Fídias como escultor e a Policleito como confeccionador de estátuas humanas. Não precisa ler notas, é apenas dados biográficos. Nesse sentido, portanto, Sofia significa simplesmente habilidade artística, mas pensamos igualmente que algumas pessoas são sábias em geral, e não num ramo em particular. Não sabem alguma coisa mais em particular, como diz Homero em Margit. Margit é um poema que se atribui a Homero, mas que não há nenhuma certeza, só tem fragmentos e é de atribuição duvidosa. Tá? Eles não tornaram os deuses um cavador nem um homem de arame, nem hábil em alguma coisa mais. Quer dizer, há pessoas que são
sábios, não porque saibam alguma coisa concreta como um artesão. Aquele que domina a técnica é chamado de artesão, né? Então, no sentido sábio antigo, esses seriam sábios. Mas há pessoas que são sábios, mesmo que não tenham nenhuma habilidade concreta, como a de cavador ou de arador, né? Como o de agricultor. Então, ele está dizendo aqui que existe uma atribuição de sábio, não aquele que domina a técnica, apenas para fazer a correção do sentido popular que deveria haver naquela época de Sofia, como sendo o artesão competente. Tá? É isso só que está aqui, nada mais. Conclui-se diante disso que Sofia, a sabedoria Sofia de certo, é o mais perfeito dos modos ou formas de conhecimento. O sábio, portanto, deve não saber as conclusões que se seguem dos seus primeiros princípios, como deter uma verdadeira compreensão desses próprios princípios. Que vem pela inteligência, tá? Que vem pela inteligência. Daí ter que ser a sabedoria uma combinação do entendimento com que é inteligência, tá? Que é nous, com o conhecimento científico. Com episteme. É imperioso ser ela um conhecimento consumado dos objetos mais abstratos. Então, aqui no esquema aristotélico número 10, está escrito ali, está vendo? Então, nous, o que é? A faculdade de aprender os primeiros princípios que não podem ser provados pela razão. Ela atinge a verdade dos primeiros princípios. Mas a episteme, convicção que se chegou com base na demonstração a partir dos primeiros princípios, que atinge a verdade demonstrável, e aí quando soma nous com episteme, dá a Sofia. Sofia, o que é? A razão teorética, que é a razão pura de Kant, né? Reinigen Vernunft, né? Que é puro. O mais perfeito modo de conhecimento, a combinação de inteligência com episteme e voltar para objetivos superiores. Ou seja, para entender aquilo que está acima do ser humano. Se a frônesis é a maior sabedoria que alguém possa ter na vida, a frônesis só se aplica à vida humana. Mas a Sofia não. A Sofia vai investigar a origem do universo, do cosmos, para onde veio, para onde vai. Portanto, a Sofia está num grau mais alto do que a frônesis. Porque a Sofia é a junção do conhecimento científico modernamente, que é a episteme, com o conhecimento dos primeiros princípios. Portanto, o filósofo é o mais alto grau de realização humana. Se os seres humanos normais precisam apenas deixar que a frônesis oriente a sua vida prática, não é isso? E os seres humanos mais desenvolvidos na espécie são aqueles sujeitos que conseguem ter Sofia. Ou seja, aqueles sujeitos que conseguem olhar e entender como o mundo é. Mas cuidado, tá? Cuidado que para Aristóteles, e isso é muito importante saber, para Aristóteles ninguém tem direito a ser sapiente, ou seja, a ter Sofia, se não tiver caráter também. Portanto, o conjunto, né, a boa gestão da alma sensitiva pela intervenção da frônesis é uma condição necessária para o sujeito ser sábio como filósofo. Todo sujeito que é sábio tem de ter, para ter Sofia, tem que ter frônesis, mas para quem tem frônesis não precisa ter Sofia necessariamente. Isso significa que há pessoas práticas que têm uma vida absolutamente bem realizada e que não precisam da vida teorética. A vida teorética não é para qualquer um, é só para quem tem vocação para isso. Agora, toda pessoa precisa da vida prática da frônesis. Portanto, ser um filósofo é uma decisão de vida, mas ser sábio, no sentido de prático, esse é uma necessidade da vida. E essa é a diferença desses dois conceitos. Quer ver? Vamos continuar um pouquinho, por favor. Pode. Aristóteles transfere em versos a frase de Platão Borges, literalmente conhecimento, por assim dizer, é uma cabeça. Eu não pensei muito bem o que pode significar isso, mas vamos em frente. Existe saudável e bom são diferentes para seres humanos e para peixes, ao passo que branco e reto são sempre a mesma coisa. Todos indicam a mesma coisa por sábio, mas não por prudente, pois cada espécie de seres se descreverá como prudente e confiará a si mesmo aquele que for capaz de discernir o bem-estar e que for particular a essa espécie, razão pela qual mesmo de alguns dos animais inferiores se diz que são prudentes aqui usando a palavra prudente, né? São sábios na prática.
a saber, os que exibem uma capacidade de antevisão em sua própria vida. Quer dizer, a frônesis, que é aquilo que se faz melhor, depende muito de que circunstância está vivendo. De quem é você, onde você está, em que momento, etc, etc. Para cada circunstância haverá uma sabedoria prática. Mas, se a Lua é quadrada ou redonda, isso não depende de onde você está olhando para a Lua. Então, a frônesis está num grau mais baixo, digamos assim, de valor epistemológico, falando assim, porque ela refere-se às coisas variáveis e, portanto, varia. No entanto, sob o ponto de vista prático, ela é absolutamente imprescindível. Não é isso? Enquanto que a Sofia não. A Sofia está lidando com coisas que são permanentes e que não dependem de nenhuma circunstância. Então, os fenômenos químicos dependem de circunstâncias apenas químicas, mas não de circunstâncias políticas, meteorológicas, não sei o quê, de jogo, tem Copa do Mundo, não tem, tanto faz, etc. Então, essa é a diferença da frônesis, porque no fundo ele está sempre, no fundo ele está caminhando por gerar uma bipartição simplificada. Do lado prático tem a frônesis, do lado teórico tem a Sofia. No fundo, ele está dizendo que são essas duas coisas que estão em contradição. É por isso que o Kant fala de filosofia de razão prática e de razão pura, porque o Kant também faz essa classificação. Então, no fundo, as duas coisas que estão em contradição aqui, digamos, as duas, não são contradição, né? Os dois elementos centrais em torno dos quais o assunto se resume é esse. Há uma sabedoria para a vida prática e uma sabedoria para a vida teórica. Um chama-se frônesis de um lado e do outro chama-se Sofia. E aí, qual dos dois é mais importante? Que, no fundo, é a conclusão do nosso texto aqui, né? Que eu vou acabar fazendo sozinhos, porque não vamos conseguir ler todas as linhas até o fim. Mas é essencialmente essa ideia. Não desvalorizar uma pela outra, porque a sabedoria prática é obrigatória para todos os seres humanos. Porque é só por ela que você é capaz de conduzir a sua vida emocional, a sua vida dos desejos, ou seja, a vida sensitiva, a alma sensitiva. Por outro lado, a sabedoria teórica é o mais alto e mais elevado grau a que um ser humano possa atingir, porque aí é que está realmente o conhecimento do mundo. Essas duas coisas atribuem-se a duas coisas diferentes. Por isso é que elas, no fundo, de certa maneira, elas resumem a alma racional. Embora haja 5 virtudes, no fundo, essas duas aí resumem essas 5. E é por isso que o Kant, na hora de fazer sua filosofia, pega só essas duas aí, que ele chama de razão, a razão aqui, no nosso caso aqui, que é a Sofia, né? É chamada pelo Kant de razão pura. Quer dizer, a razão. Aquilo que o Aristóteles chama de razão epistemológica, ou seja, aquela que é capaz de conhecer, para Kant é razão pura. E chama assim em alemão. E aquilo que aqui é chamado de razão de sabedoria prática, para Kant é a sabedoria prática também, usa a mesma expressão, Praktisch Vernunft, razão prática. São as duas obras do Kant principais, né, em torno das quais toda a filosofia de Kant está estruturada. Então vejam que, mesmo sendo um sujeito maluco, ele parte da divisão, da perspectiva aristotélica. E essa é a razão pela qual o Lovejoy, que é outro filósofo, diz que toda a filosofia, que o mundo da história da filosofia, nada mais é do que notas ao pé da página de Platão e Aristóteles. Esse é um pé de página de Aristóteles que vira a filosofia do Kant. Estando equivocado ou não, afinal veio daqui. Tá? Continuando. Também fica patente que a sabedoria sofia não pode ser idêntica à ciência política. É política, né? A ciência política é a ciência da polis, né? Quer dizer, né? Isso, tá? Isso mesmo, tá? Pois, se formos qualificar de sabedoria o conhecimento de nossos próprios interesses, haverá muitos tipos diferentes de sabedoria. Uma para cada espécie. Não é possível que haja uma única sabedoria tal que se ocupe de bem de todos os seres vivos, tanto quanto não é possível haver uma arte, uma técnica da medicina para todas as coisas existentes. Então, a medicina é uma técnica que varia conforme o tipo de doente. Porque há doentes que aceitam tal remédio, outros não. Então, a medicina é uma técnica, portanto, lida com a variabilidade do mundo. A ciência política é um tipo de frônesis. Quer dizer, como é que eu organizo a sociedade? Aí, no livro A Política,
ele tem dezenas de fórmulas que ele apresenta, dizendo, olha, essa aqui é bom para uma sociedade assim, para os espartanos, que são meio grosseirões, é melhor desse jeito, para os atenienses, que são mais finos, não pode ser do outro jeito. Compreenderam? Então, a arte de organizar a cidade varia conforme as circunstâncias. Então, a frônesis e a técnica, ambas têm variedades conforme o tipo de circunstância que existe. Mas a mesma coisa não se aplica à Sofia. Porque 2 mais 2 igual a 4, em qualquer circunstância, mesmo no Polo Norte, mesmo abaixo da Terra, mesmo num avião voando muito alto, não é? Não é assim? Então, essa é a diferença desses dois lados aí. São muito diferentes. Pode-se argumentar que o ser humano é superior aos outros animais e que não faz diferença alguma porquanto existem outras coisas sumamente mais divinas em sua natureza do que o ser humano. A exemplo, para nos restringirmos ao mais conspícuo os corpos que compõem o sistema celeste. Conspícuo é visível. Né? Ele usa aqui divino mesmo? Aí está divino. Bom, eu não sei porque eu não comparei esse pedaço com os outros, né? Mas o que interessa aqui é o seguinte, porque as pessoas que dizem que a frônesis é mais importante do que a Sofia, dizem, não, mas veja, como a frônesis está associada com o saber viver a vida humana, né? Está associada com a vida prática, e o ser humano é o mais importante dos animais, então aí está a maior da sabedoria. Mas aí eles fazem assim, não, mas isso só seria assim se os seres humanos fossem a mais importante criatura criada. Mas não, é só olhar para o céu para você ver que existe um cosmos que é maior do que o ser humano. Portanto, a Sofia, por se associar a coisas mais altas do que a vida humana, é necessariamente mais importante do que a frônesis. Compreenderam essa? No fundo, agora ele está reduzindo a conversa apenas a essas duas coisas, a frônesis e a Sofia. E está tentando encontrar maneiras de explicar, comparar essas duas. As considerações finais demonstram, portanto, que a sabedoria filosófica é tanto conhecimento científico sistêmico como entendimento, como nous. No tocante às coisas da mais exata natureza. Isso porque as pessoas dizem que homens como Anaxágoras e Tales. Pode ler lá embaixo? Anaxágoras de Clazomena viveu aproximadamente entre 500 e 428 a.C. e Tales de Mileto em 639 e 546 a.C. Ambos filósofos pré-socráticos e fisicistas, ou seja, seu objeto filosófico era a natureza. Física. Na qual buscavam o princípio, origem, fundamento de tudo. Tales foi considerado já pelos antigos gregos como o primeiro dos 7 sábios. Esses são os pré-socráticos, né? Tá, aí a gente vai ver aqui uma... Vamos continuar um pouquinho, porque eu explico melhor esse pedaço também. Podem ser sábios, mas não são prudentes quando os veem mostrar ignorância dos seus próprios interesses. Eles são sábios, mas eles não têm frônesis. Porque eles podem saber muito sobre o mundo, mas eles não sabem como agir na vida prática. É isso que está dizendo, tá? Tá certo? Nós reconheço como possuidores de um conhecimento raro, admirável, difícil e mesmo divino, declaram ser esse conhecimento inútil, porque esses sábios não almejam conhecer as coisas e constituem os bens humanos. Então aqui, pessoal, olha só, o que ele só está dizendo é que essas pessoas estão olhando para compreender o mundo, então elas não estão interessadas no mundo, na sociedade. Isso que ele está dizendo não tem nada de errado. Ele não está criticando esses dois aí. Ele só está mostrando que ter a habilidade da frônesis, quer dizer, ser capaz de conduzir a vida prática na sociedade, não é a mesma coisa que ter a habilidade da Sofia, que está falando de coisas imutáveis mais altas. Então, isso não é em si uma reclamação nem uma crítica que ele está fazendo a Tales de Mileto e Anaxágoras. No entanto, o tradutor entende como tal. Então, anota, por favor. Ou seja, dentro desse pensamento, a filosofia, ao menos, a filosofia heleníca pré-socrática foi inteiramente inútil. Este, o saldo histórico e factual. Quer dizer, isso é uma barbaridade de comentário, né? Porque o próprio Aristóteles diz depois que o conhecimento das primeiras causas, que é a filosofia, não serve para nada. No entanto, é a mais importante dos conhecimentos. Porque há coisas que não servem para nada prático, que, no entanto, são a base de tudo que existe.
E é essa a sutileza que o tradutor não entendeu quando fez esse conhecimento aqui. Quer dizer, imaginar que toda a filosofia pré-socrática é inútil, que é boba, que é besteira, é uma maneira equivocada de analisar o que o próprio Aristóteles está dizendo. Aristóteles ele não está depreciando os pré-socráticos porque só estavam olhando para as coisas do cosmos, né? Ele está apenas dizendo que essas coisas são completamente diferentes, que a frônesis não é a mesma coisa que Sofia, são coisas diferentes. Continua lendo, Amado. Por favor. A outra conclusão, em geral, é que quanto mais elevado, profundo e refinado for o saber, menos aplicação prática encontrará nos negócios humanos. Não é por isso que as doutrinas filosóficas utilitaristas e pragmatistas são as que têm encontrado maior aplicação e aplicação nas sociedades humanas, sendo ao mesmo tempo ao menos brilhantes e mais insípidas do ponto de vista intelectual. Ora, quer dizer, o que é que significa isso, né? Quando você pega, por exemplo, a teoria moderna de educação, o que é a teoria moderna de educação? É o John Dewey. O que é o John Dewey? Ele é um filósofo pragmatista americano. Aí, quando você vê no que se transformou a educação, você compreende por que é assim. Ela é essa ideia aqui, né? De que é preciso transformar tudo em prática. Então, aqui com esse comentário, ele mais ou menos conserta a primeira parte do comentário. Quer dizer, ele admite que possa haver aí alguma importância em coisas que não são práticas. Não é isso? Tá? Mas ele está um pouco em dúvida, o nosso tradutor aqui. Estamos na linha a prudência, ao contrário. Quer dizer, a sabedoria prática, a frônesis. A prudência, ao contrário, concerne a frônesis, né? Ao contrário, concerne os assuntos humanos e a coisas que podem ser objeto de deliberação. De fato, dizemos que a deliberação bem é a função mais característica do homem prudente. Mas ninguém delibera sobre coisas que são invariáveis e sobre coisas variáveis que não sejam um meio para algum fim, e este fim um bem atingido pela ação. E o bom deliberador, em geral, é um homem que, através do cálculo, é capaz de chegar ao mais excelente dos bens humanamente. Pois essa é a dita da sabedoria prática, da frônesis. É você calcular, nossa, nessa circunstância aqui, considerando tudo o que acontece, como é que eu faço? Não é assim que faz um gestor? Você passa o dia inteiro tomando essas decisões. E mesmo sem ir para a escola de administração, você mais ou menos julga o que tem cabimento. Agora, o sujeito que está procurando a Sofia, ele não está negociando coisa nenhuma. Ele tem que saber, por exemplo, por que chove. Qual é a descrição do mecanismo da chuva? É uma descrição que independe de qualquer cálculo. É uma descrição que vai existir lá em qualquer circunstância. Ele está aqui apenas se esforçando para nos explicar a diferença de uma coisa da outra, né? Tá, continuamos. Mas a prudência não é apenas a frônesis não é apenas um conhecimento de princípios gerais, pois tem também que levar em conta fatos particulares, uma vez que está envolvida com a ação ocupando-se essas coisas particulares. Essa é a razão por que homens ignorantes dos princípios gerais, por vezes, têm maior êxito na ação do que outros homens que os conhecem. Por exemplo, se um indivíduo sabe que carnes leves são de digestão mais fácil e, portanto, mais saudáveis, mas não sabe que tipos de carnes são leves, é improvável que consiga restaurar a própria saúde, o que provavelmente conseguirá um indivíduo que apenas sabe que carne e frango é saudável e leve. Entendendo? Quer dizer, aquele que sabe a teoria da leveza da carne, se não souber que carne que é leve, não vai ter saúde nenhuma. Então, o outro, sem saber a teoria, come frango porque já aprendeu que frango é bom. Então, esse segundo aí, porque tem uma sabedoria prática, irá se dar melhor do que o primeiro. São dois tipos de sabedoria diferentes, sabedoria prática e sabedoria teorética. A Sofia teorética não é a mesma coisa, né? Não é isso que Sofia é prática, né? Portanto, tem que separar. Frônesis é uma coisa, Sofia é outra. Em outras matérias humanas experientes, obtém maior sucesso do que o teórico. Sendo a frônesis concernente à ação, necessita-se de ambas as suas formas, ou de preferência realmente o conhecimento que aqui é nous, né? É. O nous dos fatos. Não é não. Não, aqui é saber mesmo. É episteme mesmo, né? Não, fatos particulares mesmo, das circunstâncias em que você está vivendo. Realmente o conhecimento dos fatos particulares é ainda mais do que o conhecimento dos
Muito bem, tá? A faculdade escolheu o controlador que é a Sofia. Pois é, aí esse que é o problema dessa história aqui. Porque quando você vira a página, virem a página, por favor, tá? Então, olha aqui, ó. Ali na Sofia, então você tem ali, e é evidente, né? Não é isso? Aí, leia o segundo parágrafo, por favor. As considerações feitas? Pode ler, e é evidente, tá? Na página 190, e é evidente, pode ler. Mais acima. E é evidente que a prudência não é idêntica ao conhecimento científico. Quer dizer, então, não é evidente que a prônesis não é idêntica à episteme. Pois, como foi dito, ela se reporta à apreensão dos fatos particulares finais, uma vez que a coisa perfeita é a coisa particular final. Muito bem, tá? Então, o conhecimento científico é genérico, porque eu tenho que declarar assim, a água congela a 0 grau. E a prônesis nunca tem a água genericamente, ela tem, hoje de manhã, às 9h15, eu falei com o meu funcionário, João, que não sei o quê, falei com ele sobre tal assunto. Entendeu? A prônesis nunca trata com generalidades, porque ela trata com o mundo variável, enquanto que a episteme trata com universais, com questões genéricas. Agora, leia o que ele está dizendo em seguida. A prônesis, então, se opõe ao entendimento. A inteligência. Pois este apreende definições as quais não podem ser provadas pela razão, ao passo que a prônesis se ocupa de coisas particulares, da coisa particular final, a qual não é objeto do conhecimento, podendo ser captada somente pela percepção. Não é a percepção dos sentidos especiais, mas aquela espécie de intuição pela qual percebemos que a figura final da matemática é um triângulo, pois nessa direção também existe um limite. Mas como o termo percepção se aplica no sentido mais pleno à intuição da matemática do que à prudência, temos que conviver com a intuição aplicável e a essa última pertence a uma espécie de instinto. E aí, então? Sabe o que aconteceu? Ou Aristóteles resiste em achar que o nous também governa o conhecimento prático, a prônesis. E aí, então, cria-se o seguinte problema insolúvel. Porque se a alma sensitiva, com os seus desejos, né, as suas paixões, tem que ser controlada pela prônesis para poder ser sábio, porque só quem sabe a justa medida é a alma racional. E quem é que estabelece, portanto, a justa medida? Porque para saber o que é verdade, do ponto de vista de episteme, eu tenho que saber quais são os princípios primeiros, que estão na inteligência. Mas quem é que estabelece o comportamento primeiro, que está por trás da prônesis? Aí ele não sabe resolver esse assunto, porque como ele insiste aqui em separar a prônesis do nous, achando que não há uma ligação entre essas duas coisas, ele cria uma espécie de beco sem saída, que só se resolve, porque o judeu não tem, porque o judeu diz assim, não, olha, o comportamento que tu não tem que ter está aqui nos 10 mandamentos. Entendeu o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são a interferência divina, para dizer assim, bom, para vocês não ficarem quebrando a cabeça, sabendo como é que ela analisa os casos práticos. Então está aqui, ó, 10 mandamentos, é só vocês copiarem o que está aqui. Como os gregos não têm os 10 mandamentos, e o Aristóteles não está querendo relacionar, portanto, o nous, porque na verdade ele não desenvolveu o nous, ele não tem uma teologia, ele não tem uma filosofia dos princípios primeiros. Ele tem um pouquinho na metafísica, mas ele nunca quis desenvolver de fato isso, ou não pôde. Então, como ele não tem ideia do que seja de fato o espírito, então ele recusa-se a aplicar a ideia de espírito ao conhecimento prático. Então, o que é que serve como referência prática? Como os melhores homens fazem. Então, como é que você sabe fica melhor? Aquilo que fazem os heróis. É por isso que toda a pedagogia grega é baseada na ideia do herói, que é a Ilíada e a Odisseia. Que a Ilíada e a Odisseia, que está no livro Paideia, é basicamente isso, dizendo assim, olha, na falta de referências que sejam referências de lei, faça como o Ulisses fez, faça como o Aquiles fez, faça como o Eutor fez. Então, vocês entenderam agora todo o processo grego, como é que é? É assim, ele não tem as tábuas da lei, ele não tem uma lei moral maior
que diga assim, frônesis é a aplicação dessas coisas da vida prática. Então, o que ele tem? Ele tem uma coisa chamada frônesis, que é uma sabedoria prática. Mas a sabedoria prática tem origem em que coisa? Ora, se não tem a origem no espírito, que é a origem da episteme, está no espírito. Então, ele fez do lado direito, ele fez essa ligação. Do lado esquerdo não faz. Então, como a sabedoria prática não está baseada nas leis do espírito, portanto, não vem de fora, ela tem que ser apenas o quê? Tem que ser um modelo humano, que já existe dos melhores gregos. Ora, onde é que estão descritos os melhores gregos? Estão descritos nos livros heróicos gregos, nas epopeias, na Ilíada e na Odisseia. Mas, mesmo assim, como é que nós podemos saber que esse comportamento do Heitor e do Aquiles é o melhor comportamento possível? Bom, nós de fato não sabemos. Na verdade, eles dizem que esse comportamento é mais ou menos imitação do que os deuses fazem. Mas nós sempre ficaremos na dúvida sobre se o ovo nasceu antes da galinha ou a galinha nasceu antes do ovo. Portanto, essa dúvida só é possível quebrar na hora em que você quebra o circuito trazendo as tábuas da lei. E aí, então, só o cristianismo resolve esse impasse que o Aristóteles não consegue resolver. Entenderam isso, pessoal? Os judeus já têm as tábuas da lei desde o tempo lá do Monte Sinai, da fuga do Egito. Entenderam? O cristianismo não tem esse problema, porque o cristianismo tem a lei escrita, a lei como deve agir. Mas o grego não tem. Entenderam agora isso, pessoal? Bom, mas o melhor modelo para um cristão é o modelo revelado. Eles não têm a revelação, entenderam? Como eles não têm a revelação, eles precisam acreditar que o melhor modelo é o modelo dos melhores homens. E quem são os melhores homens? São os heróis gregos da Ilíada e da Odisseia. A não ser que Aristóteles diz assim, não, para a frônesis também vale a interferência do espírito. E aí, então, eu teria que fazer uma filosofia do espírito para tentar entender isso. Mas como mesmo assim ele talvez não encontrasse a divindade lá em cima, porque, na verdade, o esquema grego é ateu, né, no sentido, não é ateu, no sentido cristão é ateu, porque, no fundo, os deuses gregos são apenas aspectos da natureza humana, eles não são entidades como é Deus aqui para nós. Então, no fundo, esse sistema aqui de conhecimento grego, ele vai chegar a um limite e só será possível continuar se for associado com o monoteísmo cristão. Por isso que se consegue fazer depois na escolástica um extraordinário progresso na direção da construção de uma catedral gótica, né? Então, a escolástica é uma catedral gótica porque ela consegue associar a lógica aristotélica, quer dizer, a metodologia aristotélica, com a ideia de um legislador divino, que é o que os gregos não têm. E é por isso que ele não consegue resolver esse problema, que é aqui. Quer dizer, se a frônesis é o melhor modo, se ela que estabelece o que é a justa medida, em nome do quê? O que é que ela tem? Quer dizer, ela é espontaneamente sábia? No caso da ciência, ele não admite isso. Ele fala que a sabedoria vem de existir os primeiros princípios. Mas como ele não admite isso para a frônesis, ele é obrigado a dizer assim, bom, então o que é o melhor princípio? O que é o melhor comportamento, né? O que é? É o comportamento dos melhores seres humanos, portanto, dos exemplos históricos que estão na Ilíada e Odisseia. E aí vocês entendem por que é que um homem depois, em 2000 anos depois, escreve um livro de 1500 páginas, chamado Paideia, mostrando que toda a pedagogia grega é a pedagogia dos heróis da Ilíada e Odisseia. Em última análise, é isso que prevalece como modelo pedagógico. Então, pessoal, passamos agora, pulamos a segunda-feira que vem e nos encontramos daqui a 15 dias para fazer aí 2 capítulos num dia só e depois... Não tem, só na outra. Agora voltou o nosso sistema normal. Próximo encontro é 23 de junho. Depois, no dia 7 de julho. E aí acabamos esse nosso processo. Tchau, Betina, tá? Então, tá bom, né? Então é isso. O capítulo vai ser o capítulo 7, 7 e 8. Vamos fazer uma seleção dos dois. Vou contar. Boa noite.
Tem que chamar um Cláudio? Então, uma coisa então para você. Pode fazer o seguinte, o Paulo mandar um e-mail, só porque nós tivemos uma queda boa de gente na outra, só para não ter assim, confusão de agenda, tá? Hoje, acho que não, obrigado, tá? De alguns. Tá, ok, né? Você baixava as instruções. Bom, né? Isso. Tchau. Então, Rose, gostou do episódio? Eu adoro, eu faço uma coisa. Só dá confusão se você ficar trocando.